Vamos começar falando do Sérgio Moro. A grande verdade política. Ô Bisotto, não sei se você sabia, mas foi neste programa aqui, neste humilde programa, que foi dito pela primeira vez que Sérgio Moro se filiaria ao Podemos para se candidatar à presidência da República, tá bom? Só pra você ver que você não tá entrando em qualquer lugar não, viu, Bisotto? A hora que eu vi as bancadas de todos os dias, o nível do programa do modo geral, eu tô até agora me perguntando por que me convidaram para participar. Eu sou a figura menos gabaritada do que tem nesse programa. Então eu sei que o nível aqui é altíssimo. E diante de tantos craques, eu espero pelo menos fazer aquele papel do volante trombador ali no meio de campo para limpar um pouco o jogo e contribuir com o time, mas nada muito além disso. É muito craque pro meu nível de futebol. Imagina, fica tranquilo que você também é fera. Bom, o Sérgio Moro, como dissemos aqui, se filiou ao Podemos. Na data de hoje teve um evento bacana com plateia, telão, imprensa, toda a imprensa cobrindo e... o Podemos, né? Podemos, que é o partido do Álvaro Dias, da Renata Abreu, quem realizou essa cerimônia. Filiando lá o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Aí nós temos alguns destaques, né? Ele fez um longo discurso, mais de 1 hora falando ali, a impressão minha, Marcelo. Você conseguiu acompanhar o discurso dele? Quase 1 hora, né? Eu não acompanhei o discurso inteiro, mas foi mais de 1 hora. Falou pra caramba. Isso. A Folha cronometrou, foram 50 minutos de discurso. Bom, enfim, ele discursou lá, acho que o Marcelo quer comentar. Qual a primeira coisa que você reparou, Marcelo, no discurso do Moro? Olha, Aldrin, primeira coisa que o discurso do ministro Sérgio Moro, que a gente pode destacar, eu acho que é aquele discurso ainda muito aberto, sabe? Fala, mas não diz nada específico para o Brasil, não encaminha uma solução para os problemas que nós temos, né? Eu já tinha falado no programa passado que uma das grandes preocupações era que o Moro acaba passando a imagem de um candidato de uma nota só, que só sabe falar sobre combate à corrupção, sabe? Combate à lavagem de dinheiro, isso daí. Mas o Brasil tem outros grandes problemas para serem debatidos e tratados, não é somente essa questão da corrupção, não. Então, às vezes, ele faz falas muito genéricas, muito abertas. Isso me lembrou até meio aquele discurso do Bolsonaro, né? Aquela coisa muito fala para o alto e não quer dizer absolutamente nada especificamente. Eu não ia entrar no conteúdo ainda, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi que ele deve ter feito fono. Você reparou nisso? Ele está fazendo fono e media training. Ah, ele fez? Ele está fazendo. Tá vendo? Não sabia. Tá bem nítido isso, né? Porque o Sérgio Moro tinha, ou tem, eu não sei se já resolveu isso definitivamente, uma voz que desafinava em alguns momentos, né? Que renderam a ele alguns apelidos, né? Comparavam ele com voz de pato, né? E tal. Mas ele tá fazendo fonoaudiologia e fazendo media training também, que serão fundamentais, porque realmente ainda é muito arrastado, ainda é uma coisa muito cansativa. Aí ele falou assim, ó, se necessário eu lutaria sozinho pelo Brasil e pela justiça. Seria Davi contra Golias. Mas ao ver esse auditório tenho certeza que não estou sozinho. Jamais usarei o Brasil para ganho pessoal. Vocês sabem que podem confiar que eu sempre vou fazer a coisa certa. Ninguém irá roubar o futuro do povo brasileiro. Estou, portanto, recomeçando hoje à disposição de vocês por um Brasil justo para todos. Bisotto, o que você achou? Vamos por partes. Eu vou começar pela forma, antes de entrar no conteúdo. Um evento brega, que lembra muito a estética da campanha bolsonarista de 2018. O meu amigo Guilherme Macalossi gerou um hype imenso no Twitter, falando que Sérgio Moro não é a terceira via. Ele é a segunda via do bolsonarismo. E o modo como ele dá esses primeiros passos da candidatura dele parece sinalizar que ele tem essa vontade de atrair o eleitorado bolsonarista. As cores são do bolsonarismo, o estilo de peças publicitárias são os mesmos usados por Jair Bolsonaro em 2018, e esse próprio discurso solto, que vive de platitudes, que vive de coisas que todo mundo diria. Aquela frase que transformaram em meme, que rodou pra caramba nas redes, faça a coisa certa pelos motivos certos. Alguém gostaria de fazer a coisa errada pelos motivos errados?
É aquele discurso que leva do nada para o lugar algum. Aí vamos entrar no conteúdo do discurso. Parece que o marqueteiro resolveu, nessa entrada dele em cena, vacinar algumas críticas que ele recebe há muito tempo, como essa questão da voz, como a questão do modo como ele se porta no palco. E aí eu chamo a atenção para outra coisa, a linguagem corporal dele no palco. Sérgio Moro estava visivelmente desconfortável, não é o ambiente dele. O semblante, a face dele estava carregada. Ele vinha com frases que eram para dar boas notícias. Por exemplo, essa aí que ele fala, que está à disposição do Brasil, que com essa plateia cheia ele tem certeza que não está sozinho. Isso é para o cara estar feliz, isso é para ele estar interagindo e isso refletir no corpo dele, no físico. E não, era uma face carregada, era uma face tensa, era uma face de quem estava prestes a começar uma briga, com a plateia, inclusive, que estava ali. Falta muito a ser lapidado na forma. E aí, no conteúdo, é pior ainda, porque foi cobrado, várias lideranças políticas trataram disso, e você não ouviu nada sobre o que Sérgio Moro pretende para o Brasil hoje. Nós sabemos que ele é candidato, defendeu o legado da Lava Jato e parou por aí, que é o que ele faz há 4, 5 anos, desde que ele deixou a vara lá em Curitiba, para ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Desde então ele não falou mais nada. Essa é a minha avaliação inicial sobre essa estreia de Sérgio Moro no palco da eleição presidencial do ano que vem. Eu concordo com o Marcelo que a gente quer ouvir mais, né? A gente quer ouvir o que o Sérgio Moro pensa sobre a economia, o que ele pensa sobre o desemprego, qual é a solução que ele tem para a educação no país. Mas eu também não sei se é a hora, né, da gente cobrar isso. Não sei se eu estou errado, eu estou conversando com vocês aqui. Será que hoje já era o dia dele anunciar alguns planos ou algumas intenções, pelo menos, para cada um desses setores? Ou ainda não é hora? A gente vai conhecendo mais ou menos, o Ciro Gomes já lançou, né, aquele plano nacional dele e tudo mais. A gente já conhece mais ou menos o que ele pensa sobre determinadas pautas, mas o Sérgio Moro ainda a gente está caminhando no escuro, né? E para quem está aí, inclusive, começando a se consolidar nas principais pesquisas como um nome em terceiro lugar, né? Alguns já mostram na frente do Ciro Gomes, outros ali empatados. Então, a partir desse momento, agora que ele de fato, né, vai entrar na campanha presidencial, eu acho importante ele começar a mostrar para o Brasil qual o direcionamento que ele quer para o nosso país. É porque tem problema pra caramba para resolver, né? Por coincidência, né, no mesmo dia desse ato do Sérgio Moro, o PL confirmou a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Ironia, né? Um se lançando candidato e o outro se amarrando com Valdemar Costa Neto. Mas eu ia te perguntar o seguinte para vocês. Eu vi gente falando assim, alguns analistas aí falando, bom, agora nasceu a terceira via. Gente, já dá para dizer isso? E outra, por que não se disse isso, não se diz isso, não se conta o Ciro Gomes nessa terceira via? Quem fala isso não considera Ciro Gomes viável? Veja, não estou defendendo nenhum lado nem outro, só estou querendo entender por que nasce agora a terceira via. Ciro Gomes está nessa já desde 2018. Eu acho que é importante a gente reconhecer também que boa parte, né, dos nossos colegas de imprensa, alguns veículos em especial, abraçaram a candidatura do Sérgio Moro até mais do que ele lá atrás. Então, acho muito, muito cedo você descartar o Ciro Gomes dessa disputa, porque o Ciro realmente tem um nome de peso, é um nome muito importante. Então, acho que descartá-lo realmente não faz o menor sentido. Agora, o Sérgio Moro já estava apresentando ali um resultado que estava chamando a atenção, né? Deixando alguns nomes que estavam na disputa há mais tempo, né? Vitória, o Eduardo Leite, enfim, até da Atena, já começou a deixar esses nomes lá atrás já tem um tempo, aí foi encostando ali no Ciro, que até já passou em algumas pesquisas, em outras ele está empatado, então acho que por isso que chamou tanto a atenção também. Mas é muito cedo ainda da gente cantar e cravar o Sérgio Moro é a terceira via. Não, calma. A campanha tem muito jogo ainda aí para ser jogado. Outra coisa, vamos ver o comportamento do Sérgio Moro durante a campanha, se ele realmente vai convencer como candidato. É importante que a gente ressalte isso, porque nos debates a gente vai ver toda essa como é que vai ser essa
essa coisa dele nos debates, como é que vai ser o comportamento dele. Então tem muita coisa ainda para gente avaliar, até porque a eleição é ano que vem, né? E você sabe que uma semana no período eleitoral é uma vida toda. Não vamos esquecer, por exemplo, que em 2014 o Aécio Neves conseguiu aquela virada sobre a Marina Silva e foi para o segundo turno com Dilma Rousseff. Ali na pesquisa de sábado, foi aquela pesquisa que saiu que já mostrou ali a virada dele. Então foi naquela semana final, ali nos dias finais, que ele conseguiu virar para cima da Marina Silva. Olha, o Lucas Harry tá comentando aqui no nosso chat, no YouTube. Cara, eu acho que a terceira via, ao meu ver, seria o Dória. Não gostaria de votar nele, mas ele, na pandemia, se mostrou mais preparado para assumir o cargo. Lucas Harry, no nosso chat. Ô Bisotto, você acha que tem uma ansiedade aí da maioria dos analistas ou da imprensa, ou tem isso que o Marcelo Rego estava falando, da simpatia dos veículos de comunicação, ou é uma ansiedade de todo mundo querer encontrar uma terceira via porque não querem definitivamente apostar nem em Lula nem em Bolsonaro? Ô Aldrin e Marcelo, tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é wishful thinking. Traduzindo basicamente, é você analisar a realidade conforme aquilo que você gostaria que ela fosse. Eu torço para o Internacional, então eu acho que o Internacional é o melhor time do mundo. Existe um eleitorado no Brasil que está órfão desde que começou o governo Bolsonaro. Ali com 6 meses, esse eleitorado rompe com o governo Bolsonaro e ele desde então está procurando aonde se encostar. E esse eleitorado meio que se apoderou desse termo terceira via. É um eleitorado de direita, que comprou a campanha de Jair Bolsonaro, que era antipetista, que participou das manifestações em 2013, em 2015, que lutou pelo impeachment, e que desde que o Bolsonaro se revelou uma tragédia em termos numéricos, em termos econômicos, em termos sociais, se afastou e desde então estão procurando. E essa galera adotou o Moro como uma tábua de salvação. É como a pessoa que está se afogando e vê a chance de se agarrar na boia e chegar à praia. Eu tenho muita tranquilidade para falar, porque eu sou uma pessoa de direita, eu me considero conservador, primeiro eu não comprei Bolsonaro em 2018. Então estou de alma tranquila e não tenho todo esse desespero que quem comprou Bolsonaro em 2018 hoje tem. Em segundo lugar, eu fico com os números frios da realidade. O Moro, se eu não me engano, tem uma pesquisa em que ele está numericamente à frente do Ciro, mas é um empate técnico, é coisa de 1 ponto. O Ciro segue ocupando a terceira posição. A outra questão é, o eleitorado bolsonarista, e isso se vê nas redes sociais, o trata como traidor. O eleitorado lulista o vê como um golpista que prendeu o Lula e que deu um golpe para o PT não ganhar a eleição. Para onde é que Sérgio Moro pretende crescer? Ele não tem a simpatia do bolsonarismo. Ele não tem como entrar no eleitorado lulista. Onde é que essa candidatura vai crescer? E quando eu faço essas perguntas nas redes, já existe o que eu chamo de Morominion, que é um militante do Sérgio Moro que patrulha a opinião de todo mundo na rede social. Já tem isso. Já existe. Não à toa em 2018 eles estavam com o Jair Bolsonaro. Não à toa a estética se repete. Não à toa essa tentativa de fugir de definições práticas e programáticas se repete. Eles têm uma proximidade aí recente, não é de longe. Então, esse pessoal já está tentando patrulhar, mas eles não conseguem dar respostas a essas perguntas. E são perguntas que eu vejo o Sérgio Moro com dificuldade de responder. Não se entrou ainda e vai se entrar. Eu queria dizer para o Marcelo falou do desempenho dele como candidato. Eu não sei se ele será candidato, Marcelo. A Rede Record contratou uma pesquisa essa semana em São Paulo, mostrando que ele aparece com 30% para a eleição ao Senado por São Paulo. É uma eleição muito bem encaminhada. Nada garante que o Sérgio Moro será candidato. E talvez não haja nada melhor do que para trabalhar uma pré-candidatura a senador em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, do que lançar essa candidatura presidencial. Ó, pessoal, tentei construir uma via, tentei construir uma alternativa, não deu. Eu vou ser candidato a senador para lutar pelo Brasil no Senado. Acho que nós podemos ter isso. Tudo hoje é muito precoce. Como o Marcelo falou, há uma eternidade. Até não chegamos nem perto das convenções ainda. Das convenções, que dirá da eleição. O Álvaro Dias, na coletiva de hoje, no evento de hoje, ele foi pego ali pelos repórteres, perguntaram sobre essa possibilidade do Moro sair para Senado aqui por São Paulo. Ele falou, vocês já querem tirar
o Moro da disputa nacional? Como assim? Então ele já está meio que desfazendo essa ideia, dando a entender que ele vai sim, o Moro vai sim concorrer à presidência. Pegando o gancho aí do nosso ouvinte que fez o comentário sobre o Dória, está circulando nas redes sociais aí, PSDBista, nas redes tucanas, um vídeo já de campanha do João Dória, que inclusive brinca com aquela coisa de calcinha apertada e fala da vacina, da importância que ele teve em trazer as vacinas. Ele fala até que, inclusive, vacinou a mãe do Bolsonaro com a Coronavac, o Lula foi vacinado com a Coronavac, o general Heleno foi vacinado com a Coronavac, e esse vídeo aí está circulando hoje ao longo do dia. Eu, pelo menos, recebi de 5 pessoas esse vídeo do João Dória. Eu postei esse vídeo nas minhas redes há coisa de uma semana, e foi um dos maiores fenômenos do meu Twitter até hoje. Tipo, deu milhares de visualizações, estava em 30 mil e poucas visualizações a última vez que eu vi. E o próprio Dória curtiu, inclusive, o perfil dele no Twitter, óbvio que é de assessoria, mas curtiu o vídeo muito bem pensado. Conversei com amigos marqueteiros, pessoal que conhece muito comunicação. A única crítica que eu ouvi é uma crítica que faz sentido, é que o vídeo responde todos os ataques, mas faltou João Dória olhando no olho e conversando com as pessoas, e ele próprio se explicando e tentando se defender. É um mistério, também quero pegar um gancho no comentário do ouvinte, é um mistério essa rejeição brutal que o Dória sofre. Em qualquer contexto normal, com o saldo da gestão dele da pandemia, ele deveria estar liderando as pesquisas, ou pelo menos disputando, sendo competitivo, e ele não consegue sair de 5%. É um mistério, isso aí merece estudo aprofundado. A gente já falou sobre isso aqui, viu, Bisotto? O Dória, ele tem uma imagem que desperta uma certa antipatia, né? Ele não se parece com o povo, né? O povo gosta de votar, de escolher quem se parece com ele próprio. E o Dória, ele tem uma imagem distante. Se ele não conseguir mudar isso no discurso, a imagem dele, a percepção não vai mudar. Vai ser isso aí. As pessoas não veem ele como um igual, né? E o eleitor vota num cara que é igual a ele, né? É um erro. A escolha não é racional, como você está falando. Deixa eu ver o cara que fez, que entregou, que foi buscar vacina, que está administrando melhor, que conduz melhor uma reunião. Não, as pessoas não pensam assim, né? Infelizmente. E até na linguagem dele também, né, Aldrin? Por exemplo, ele não consegue ter uma linguagem, por exemplo, aqui com o Nordeste. Ele ainda não consegue ter essa linguagem com o Nordeste. Se você falar de João Dória aqui, por exemplo, no interior do estado do Ceará, o pessoal vai dizer, quem? Se eu fosse marqueteiro do Dória, eu falava para ele assim, larga o TP, para de ler o que você vai falar. Fala o que tiver na sua cabeça. Agora, entendeu? Não fica tentando decorar texto, ler, não vai conectar com a população. Mas enfim, eu não quero parecer aqui que a gente está ajudando ou torcendo pro Dória, e nem contra o Moro, tá? Eu acho que o Moro tem todo o direito de se candidatar. Eu acredito até nas boas intenções do Sérgio Moro, que ele queira ajudar o Brasil, deve ter lá no íntimo dele esse ímpeto, né, de colaborar com a construção ou com a reconstrução do país. Não duvido disso. O que me espanta neste momento é a rapidez com que algumas pessoas estão já aderindo. Moro, terceira via, eba, chegou o Moro, eba, tô com o Moro. Peraí, calma. Né? O que ele falou de positivo, de construtivo, que a gente possa aproveitar sobre essas questões que são fundamentais para resolver o Brasil? O que ele falou sobre economia? Quem vai ser o ministro da economia dele? Alguém sabe? Quem vai ser o ministério dele? Como é que ele vai resolver a educação? Como é que ele vai resolver o problema do desemprego? Ninguém sabe ainda. Então, enquanto ele não se pronunciar a respeito, não dá pra gente cravar nada. Ele é o cara, ele vai subir, ele vai... Senão fica muito essa coisa de escolher por... o cara é um super-herói, o cara combateu a corrupção. De novo, a gente vai ficar escolhendo assim. O cara dos memes. Pelo amor de Deus, né? Já quebramos a cara em 2018. Que isso não se repita, né? O Brasil tem essa mania, Aldrin, de buscar sempre um salvador da pátria. Né? Super-herói que vinha no seu cavalo alado e resolva todos os problemas instalados dele. Não é? E os políticos sabem disso. É o que o Bisotto estava falando, né? A cerimônia, o telão, as músicas,
tom do evento é uma coisa assim para louvar o heroísmo daquele homem que se colocou ali na frente, no púlpito, dizendo que ele combateu a corrupção, que ele prendeu o ex-presidente, que não sei o quê. Mas tenho dúvidas sobre a efetividade do modo como foi feito, Aldrin e Marcelo. A narrativa, sim, brasileiros gostam de heróis, brasileiros buscam heróis. Buscaram com Collor em 89, buscaram com Lula em 2002. A própria Dilma teve uma coisa da mulher heróica, da mulher que ia superar a barreira e ser a primeira mulher presidente, teve essa pegada heróica e disruptiva. Mas a linguagem do evento do Sérgio Moro me pareceu uma linguagem passadista, que remete muito mais à campanha do Bolsonaro nos seus piores momentos, não nos melhores, porque nos melhores o Bolsonaro fez, Aldrinho, que você está sugerindo que o Moro faça, perdão, que o Dória faça, e que o próprio Moro deveria fazer. Largar o texto, esquece a interpretação, esquece o TP, esquece as aulinhas de domínio de palco, que ele dominou mal, que ele tentou fazer aquela brincadeira de girar de um lado para o outro, andar, interagir, não rolou, ele estava visivelmente amarrado. Se não consegue fazer isso, faz o que você consegue fazer bem, conversa com as pessoas. Exatamente. Diz para elas... E não rolou isso no evento do Moro hoje. O que nós vimos foi uma campanha antiga. Me lembrou, sei lá, talvez campanhas dos anos 2000, início dos anos 2000 ali, um Bush 2004, as campanhas americanas antigas, com aquele palco engessado, com aquele modelo. Pega uma campanha do Trump agora, em 2020, já é completamente diferente disso, em 2016 já tinha mudado bastante. O Obama usou umas linguagens distintas, buscando ficar mais próximo do povo. O Obama muda o perfil do palco do discurso. Sempre até a eleição do Obama em 2008, o político aparecia num patamar mais elevado e falava a partir daquilo. Com o Obama, não. O palco passa para o meio da galera e ele interage com aquele público. Não vi nada disso no Moro ainda, fora a absoluta ausência de conteúdo para os problemas gravíssimos. Eu escutei ele dizendo, por exemplo, que dá para resolver o problema da pobreza no Brasil, que nós temos que extirpar a pobreza, ao mesmo tempo que não se fura teto. Beleza. Que dá, legal, eu também posso dizer que dá, mas como é que se faz isso? Qual é o caminho? Qual que é o milagre? Por que ninguém fez? Por que o Bolsonaro não fez? Se é tão simples assim. Podia pelo menos ter dado alguma sinalização, não teve. E foi assim a tônica do discurso inteiro, frases soltas, sem indicar conteúdo. E aí torna preocupante isso que você está falando, essa adesão que parece muito mais irracional, em busca do homem do cavalo branco, do que uma adesão a alguém que tenha as propostas para resolver os problemas do país nesse momento. Exatamente. Tá parecendo que ele vai recorrer a um posto Ipiranga também, né? Porque ele não é economista, não tem nenhuma experiência no assunto, administração pública também não, gestão pública, nunca viveu isso, né? Ele provavelmente vai precisar de um posto Ipiranga para economia, para tudo. Vamos ver quem serão os nomes que virão junto com ele, que vão compor essa equipe. Vamos aguardar. A grande verdade.